Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à apresentação do nosso sistema de cronometragem. Estarei falando a respeito de associações de chip. Como eu tinha comentado na nosso primeiro vídeo, nossa primeira apresentação, falei brevemente que com poucos cliques era possível você definir uma associação do chip e jogar para o sistema. Isso quer dizer que você não precisa associar o chip um a um. Se, por exemplo, você tem 1000 chips, você não precisa pegar um a um e associar ao número de peito. Com apenas alguns processos, você já realiza essa etapa. Para iniciar, nós vamos clicar no menu Chip e vamos selecionar a opção Associar. Existem duas opções. Uma é realizar a associação pelo programa e o outro é realizar a associação automaticamente. O realizar a associação pelo programa, ele vai fazer justamente aquilo que eu acabei de citar. Ele vai associar o chip um a um. Eu deixei essa opção porque ela vai ser usada em alguns recursos, como por exemplo em reaproveitamento de chips. Então, se por exemplo eu tenho alguns chips que sobraram de um evento X, outros chips que sobraram de um evento Y, e esses chips eles não estão na sequência, né, estão fora de ordem, bagunçados, aí sim você pode utilizar essa opção de realizar associação pelo programa, associando um a um, né, porque ele não existe, não tem uma sequência para a gente fazer esse processo automático. Mas nós estaremos utilizando essa opção que é realizar a associação automaticamente. Como ela funciona? Quando você adquire o chip com o seu fornecedor, você vai pedir para que esse chip ele seja gravado. Essa é a vantagem do chip descartável. Você consegue definir qual o número que vai estar ali dentro gravado no chip, né? Então, vamos supor que eu tenha pedido para o meu fornecedor uma sequência de chip que seja de 1 a 2000. Tá? O chip ele tem 24 caracteres, né? Então ele vai me apresentar a sequência do 1, 2, 3, 4 até o 2000. E no meio desses caracteres eu posso estar definindo um ID. Para facilitar mais o entendimento, eu vou abrir aqui o Tagnes Lab. Já passei alguns chips aqui, mas vamos observar aqui que eu vou passar outro, que eu passei o chip de final 1695. Isso quer dizer que esse chip está associado ao número de peito 1695, ao qual eu pedi para o meu fornecedor gravar. E percebam que aqui no meio eu tenho um ID de número 531. Então, esse ID ele é importante para quê? Para a gente saber qual evento ele está se referenciando e ter uma segurança na nossa cronometragem. Porque uma vez que eu não defino um ID, vamos supor que aqui esteja tudo 00000, num próximo evento, e ao pedir um próximo lote para o meu fornecedor, que seja do mesmo número, de 1 a 2000, e estiver fazendo a cronometragem, se por um acaso um atleta de um evento anterior vier com um chip 000001, 2, 3, o que seja da sequência de 1 a 2000, ele vai interferir na minha cronometragem, porque ele está com a mesma sequência do novo malote que eu pedi. Né? Então, para evitar isso, eu peço um ID, né, para que seja colocado um ID, e eu sempre vou mudando o número conforme o evento que eu vou realizando, né? Então, eu posso definir o número que eu quiser. Aqui está 531, para o próximo evento pode ser 532, 533 ou o número desejado. E posso também definir a posição que eu quero esse ID. Né? Aqui ele está determinado para ficar, se eu não me engano, na 11ª casa. Então, como o sistema, como eu informo isso para o sistema, né? Como eu jogo essa configuração para o meu sistema de apuração. Então, aqui eu inicio o meu processo. Ele pede para você digitar esse ID que eu acabei de citar, então é o 531, né? Ele pede o número inicial, que vai ser o 1, e o número final, que vai ser o 2000.
Essa parte de numeração do chip será a partir de, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Aqui embaixo eu tenho que informar que o meu chip terá 24 caracteres. Para o TagNetLab ele sempre vai trabalhar com 24 caracteres e ele me pergunta a posição do chip, tá? Então, na verdade ele pergunta quantos zeros à esquerda ficará posicionado o ID do evento. Aqui, se eu não me engano, ele está na 11ª, então eu tenho 10 zeros aqui antes de vir o ID. Então, eu informo para o sistema que eu tenho 10 zeros posicionados da esquerda para a direita. Aí sim, eu clico em iniciar e ele vai começar a fazer essa associação automática, né? Ele vai pegar esse ID, né, preencher os zeros, vai preencher a sequência do 1, do 2, do 3 até o 2000 e vai gravar essas informações no meu sistema. Se houver algum problema ou algum erro, ele também vai informar. Se houver chips repetidos, ele também vai informar para você, né? Não vai deixar aqui que essa informação se repita. Veja que ele já terminou o meu processo, então vamos ver só como ficou. Então veja que ele já fez a associação para mim, tá? Baseado na configuração que eu pedi ao fornecedor, né? Então aqui eu tenho o chip 5 de ID 531, né? E o chip 1695 que já está definido aqui. Então se eu for verificar 1695, tá mais para baixo, tá aqui, ó. Ele já está definido. Então quer dizer, eu posso estar solicitando esses chips antes e já posso estar incluindo aqui no meu sistema, tá, ok? Vamos ver essa parte aqui que eu fiquei de explicar para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou excluir os chips, tá? Deixa eu sair aqui do sistema. Vocês vão perceber que aqui ele já mostrou para mim a quantidade de chips que já foi definida, né, que eu defini, e os atletas que estão associados. O que eu vou fazer? Eu vou excluir os chips. Para poder realizar essa exclusão, eu vou em consulta e exclusão, tá? E vou nessa opção de confirmar a exclusão de todos os chips e tenho que digitar um comando para ele ter certeza que você quer excluir todos os chips. Então eu digito excluir todos os chips. Aí sim, clico em excluir todos e ele vai realizar a exclusão do meu chip, tá? Vamos voltar então novamente para essa parte de associação automática e ver este processo aqui. Então vamos supor que eu tenha pedido ao meu fornecedor a quantidade de 2000 chips, que seria do 1 ao 2000. Porém, na minha prova, o organizador pediu apenas 1000 chips. Tá? Isso quer dizer que do 1001 ao 2000 ficaram como sobras, né? Elas não foram utilizadas. Só que num evento posterior, num próximo evento, o organizador vai pedir, vamos supor, a sequência de 1 a 1000 novamente. E eu tenho esses chips disponíveis, que são essas sobras. Só que eu tenho 1001, 1002, 1003, que não está relacionado a 1. Então, para poder fazer esse relacionamento, eu utilizo esse carinha aqui. Então, aqui eu vou no mesmo processo, digito, informo o ID do evento, que é 531. O meu número de peito inicial vai ser 1 e o número final vai ser 1000, tá? Porém, o chip que eu tenho é 1001. E é aí que eu vou dizer para ele que a numeração do chip será a partir do 1001. Aqui é a mesma coisa, né? Não muda, são 24 caracteres, 10 posições. Vou iniciar e ele já começa a realizar a minha associação baseado nessa configuração aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o chip que está gravado ali como 1001 e associar o número 1. Vai pegar o 1002 e associar ao número de peito 2. Já terminou de fazer, vamos ver como é que ficou. Então, veja, o número 1 está associado ao chip, a sobra que eu tenho, do 1001. Então, eu reaproveito esses chips. Tá? Eu consigo, então, se tiver essa sequência, né, fazer o reaproveitamento desses chips.
Aproveitando que eu comentei sobre essa opção de realizar a associação pelo programa, vamos ver como é que funciona, tá? Eu vou então, antes de mostrar para vocês, existe essa opção aqui que o sistema informa que eu tenho 1000 chips, que foi o que eu acabei de associar, tenho 952 atletas associados, porém 72 não estão. Por quê? Eu associei do 1 ao 1000, correto? Ele está dizendo que 72 atletas não estão cadastrados no sistema, mas não contém chips. Então, se eu clicar em ver não associados, ele vai dizer que o 1001 não está associado, não tem chip, 1002 também não tem chip, e assim por diante. Então, é uma opção interessante caso você tenha esquecido de fazer uma associação para algum atleta. Tá? Voltando novamente aqui para o chip associar, eu vou fazer agora uma associação pelo sistema, uma associação assim, meio manual. Então, eu fui do 1 ao 1000, vou dar continuidade com o 1001. Tá? Vou clicar em conectar, lembrando que para que isso seja possível ser realizado, eu preciso estar com o meu programa Tagnes Lab ativado e ligado. Tá? Então, aqui está tudo certinho, vou dar um conectar e pronto, ele só fica esperando a informação do chip. Vou passar o chip aqui. Ele fez a associação, pegou um chip aqui que está embaralhado, veja que essa é a sequência dele, tá? Veja que o ID que ele mostra aqui é 48, que pertence a um determinado evento que eu realizei. Mas como está bagunçado, tá? Eu pego uma sequência qualquer aqui que está embaralhado no chip. Se por acaso tentar passar o mesmo chip, veja o que acontece. Ele diz que já está associado e não deixa você realizar a associação. Então, é dessa forma que funciona. Vou inserir mais alguns aqui. 1004 e o 1005. Pronto, realizou a minha associação. Então, essa é a segunda forma da gente estar fazendo a associação, mas para reaproveitamento de chips, tá ok? Uma outra forma é você estar importando esses arquivos. Então, numa planilha Excel, eu posso, de repente, ter o número de peito e a sequência do chip. Ela pode ser usada, por exemplo, quando o fornecedor, de repente, não tem essa sequência gravada, né? Não consegue gravar, mas tem uma sequência aleatória que ele consiga definir o número. Então, ele sabe que aquela sequência do chip pertence a um determinado número. E você consegue fazer essa importação. A mesma coisa se você quiser organizar isso numa planilha Excel. Então, eu venho em chip. Antes disso, deixa eu excluir os chips, tá? Para mostrar esse exemplo, excluir todos os chips. Vou confirmar. Ok. Vou em chip, importar. Vou localizar meu arquivo. Tá? Aqui eu estou com um arquivo, uma planilha em Excel com os chips. Clico em abrir. Ele me pergunta qual a planilha que está disponível isso. No caso só tem a plan 1. Clico em importar. Diz que os dados foram resgatados com sucesso e aqui ele me mostra o que existe na planilha, tá? Então vamos supor, o fornecedor passou isso para você ou você mesmo trabalhou essa planilha. Clico em confirmar e importar. Então ele vai realizar o mesmo processo, só que puxando essas informações numa planilha. Pode ser tanto em Excel como CSV ou como em TXT. Ele realiza essas importações desses 3 tipos de arquivo. Ok? Pronto, já realizei. Então, ele fez o mesmo processo, mostrou aqui que eu tenho 1000 chips, né, que foram importados, e jogou no sistema. Então, pessoal, a associação, vocês puderam perceber, ela é bem simples e prática. Né? Tem 3 formas de você estar realizando essa associação, e a mais prática, né, e simples que nós vimos é esse carinha aqui. Tá? Então, com isso, a gente finaliza o processo de associação de chip. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima apresentação.